Boa noite a todos. Com muita alegria estamos na nossa casa de paz e amor, mais uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar e toca. Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso com os nossos WhatsApps, combinado? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas todos os meses e nós não temos ajuda governamental. Então, se você puder colaborar com uma cesta básica, ótimo, com duas, melhor ainda, com um item, dois, cada um dentro da sua possibilidade, nós agradecemos. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só passar na livraria, faz uma doação, ou você que está em casa, só ligar aqui para a nossa livraria que eles orientam como fazer uma doação, a assistência social compra o alimento e nós entregamos para as famílias. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema, faça uma prece para que possamos continuar atingindo o nosso objetivo de ajudar todas essas famílias, tá bom? E aí nós temos uma coisinha, né? Nossa Casa de Paz e Amor, nós temos um trabalho às segundas-feiras à noite, que é o Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes. E esse trabalho é voltado para aquelas pessoas que têm familiares que são dependentes químicos de álcool, drogas, e agora também do jogo, né, que está virando uma pandemia. Então, se você passa por essa dificuldade, tem um ente querido, dependente químico, sabe a dificuldade que é. E o quanto é difícil lidar com isso sozinho. E nós temos como ajudá-lo. E se o seu ente querido, que é dependente químico, quiser ajuda, quiser parar com o vício, nós também temos como ajudá-lo. Porque sozinho não é fácil. É possível? É, mas é bem mais trabalhoso, né? Então, tanto você que sofre com a dependência do seu ente querido, quanto aquele ente querido que é dependente e que ajuda, nós temos como ajudá-los. Todas as segundas-feiras temos o nosso trabalho aqui no Paz e Amor, Acolhimento Fraterno Bezerra de Menezes, que é justamente para ajudar essas pessoas. É só passar aqui no Paz e Amor, passa no plantão, que eles dão todas as orientações direitinho, de horário, como que faz para poder participar, tá bom? Hoje eu farei a leitura da mensagem, a leitura do Evangelho, nossa prece inicial. A Marcinha está ali, nossa querida Marcinha, trabalhadora aqui da nossa sexta-feira, fará a palestra para nós. E depois a Fátima, também trabalhadora aqui da nossa turma da sexta-feira, fará as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, pelo espírito irmão José. Mediunidade e intuição. Ser médium é também intuir, compreender sem necessidade de muitas palavras, ter uma percepção que, na maioria das vezes, não se detalha, penetrar o espírito da lição, inclinar-se com mais frequência no auxílio aos outros, tomar a iniciativa de servir, espiritualizar a existência, tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto, instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas, apontar caminhos, fazer luz na escuridão, estar em transe natural e constante com a verdade, comungar com a grandeza do universo, ter espontâneo acesso às indefectíveis leis que regem o equilíbrio da vida. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 8.
Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhes pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho de palestra, vibrações e paz. Primeiro queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, participando deste aprendizado, e rogar que a espiritualidade possa iluminar nossa querida Fátima, para que ela possa nos passar tudo o que preparou. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, a convite aqui dessa nossa equipe, a que eu faço parte. E aqui nós vamos trazer, como toda a primeira semana do mês, nós trazemos um exemplar, uma obra da literatura espírita, que a nossa diretoria de doutrina aqui da casa seleciona, destaca com muito critério, com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente venha apresentar aqui para vocês e que todos nós possamos usufruir desses bons ensinamentos que eles são trazidos a nós. Está indo aqui. Travou aqui. Não está indo, não. Aqui foi. E aqui o livro deste mês é O Consolador. Esse livro, que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, o querido Chico Xavier, e é ditado pelo espírito de Emmanuel, que inclusive essa parceria originou muitas obras. Chico psicografou mais de 450 livros. E essa parceria com Emmanuel foram, em média, 130 livros. E aqui, esse encontro acontece numa parceria de um mentor, de um amigo espiritual, que vai aí auxiliar esse médium. Nas reuniões, lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no Centro Luiz Gonzaga, onde trabalhava o Chico Xavier, em 1939, se reuniam também outros espíritas, estudiosos da doutrina, estudando ali o Livro dos Espíritos. Então, essa preocupação de conhecer, de entender mais sobre a doutrina espírita, trouxe a eles também num formato de perguntas e respostas. Perguntas que seriam levadas ao espírito de Emmanuel. Então, eles consultaram Emmanuel. Podemos fazer as perguntas e você nos responder? E Emmanuel concordou. E esse livro, ele tem 411 perguntas e respostas. Ele é dividido em 3 partes. A tríplice condição da doutrina espírita, o tripé, né, a base do espiritismo. Então, lá nós vamos entender primeiro por que é usado esse termo consolador. Então, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, trazemos lá do Evangelho de João,
Quando Jesus revela aos seus apóstolos que os homens ainda não se achavam em condições de compreender todos os seus ensinamentos, e prometeu-lhes que o Pai enviaria outro Consolador, para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que ele, o próprio Cristo, dissera. Afirma que o Espírito da Verdade viria mais tarde para ensinar todas as coisas, e diz aos apóstolos que vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre nós. E aqui então... Não está andando aqui, não. Espera um pouquinho, eu tenho outro. Um minutinho só, por favor. Vamos ver se esse aqui vai, né? Então, aqui, o Consolador prometido. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que, pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, os ensinamentos de Jesus de uma forma mais viva, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Então, o Consolador prometido, a doutrina espírita, o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Então, nós aqui sabemos que vem a doutrina espírita com a missão de consolar, de instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida, possibilidades que está em nós, na consciência, com as leis divinas, as leis naturais. O Espiritismo ele vem, portanto, no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo, chamando o homem a observar a lei de Deus, ensinando-lhe todas as coisas ao fazê-lo entender que Cristo disse apenas por parábolas, falando de forma direta e objetiva, erguendo assim o véu, deixado propositadamente alguns mistérios, que não era chegado o momento, existia um tempo para que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, aqui vem o Espiritismo nesse tríplice aspecto para nós, segundo Allan Kardec. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos e consequências morais. E esse livro ele vai trazer essas três partes com as suas subdivisões, com perguntas e com respostas. O aspecto científico, ele vem quando estuda à luz da razão e dentro dos critérios científicos os fenômenos mediúnicos, que existiram muito antes do Espiritismo. Muito antes, né, em todas as épocas, essa nossa relação entre plano físico e plano espiritual, plano material e plano espiritual, sempre existiu. E as manifestações aconteciam, as percepções. Mas aqui foi estudado, o Espiritismo veio para estudar esses fenômenos, fenômenos provocados pelos espíritos, mostrando que não passam de fatos naturais. Estão sempre, a nossa relação com a espiritualidade é contínua. Então, não existe sobrenatural, senão para a ignorância humana das leis naturais. Nós conhecemos as leis, como eu disse, está na consciência do homem, na consciência do ser. Uma vez que o universo é um sistema único, e todas as suas partes se entrosam numa grande estrutura. Então, plano físico e plano espiritual em comunhão. E aqui eu trouxe uma pergunta, né, das muitas que estão lá no livro, quando perguntam ao Emmanuel,
esse grupo de estudiosos do espiritismo, de espíritas, de médiuns, trabalhadores ali, né, naquele momento. O livro foi editado em 1940. Tem o espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Aí ele responde: essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Então, não é só aquela coisa racional, e sim sentimental, emocional, que saia do espírito. Também ele diz que o que importa considerar que a ciência do mundo tem necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Então, nós vamos lembrar também que no Livro dos Espíritos, Kardec nos fala dessas leis naturais, tem lá a lei do progresso. Então, nós progrediremos. A ciência é uma grande auxiliar desse progresso, né? E nós progredimos também no convívio entre nós. Então, vamos progredir, vamos evoluir. E nessa parte de ciência, ele vai falar sobre física, sobre química, biologia, psicologia, sociologia. É muito grandioso toda essa parte também. Aí nós vamos partir por um outro aspecto, o aspecto filosófico. Mas o que é filosofia? Tradução da palavra grega, philo é amor, sofia, sabedoria. Amor pela sabedoria. Então, vem a ser, como definição, um estudo de questões gerais e fundamentos sobre a existência, conhecimento, sobre os valores, razão, mente, linguagem. Então, também estudando o comportamento da sociedade. Então, nós vamos ver que esse aspecto filosófico, à medida que faz uma interpretação da vida, trazendo a sua própria concepção de mundo, buscando responder às questões fundamentais da nossa existência. Então, o Espiritismo, sim, tem uma base filosófica. E a pergunta, né, que foi feita, uma delas, é a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? A filosofia constitui, de fato, a súmula, o resumo das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que, unidas uma à outra, indissoluvelmente penetrem o átrio divino das verdades eternas. Então, a gente vê sobre a ciência, sobre a filosofia, ele vai falar lá sobre a vida, sobre sentimento, sobre cultura, sobre evolução. Então, também é bem completo nesse capítulo, falando da área da filosofia. Um terceiro aspecto, o religioso. A questão religiosa, né? O que a gente diz sobre a religião? A gente sabe que religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam do trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, o espiritismo ele é a religião, porque tem por fim a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Vai reviver o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e de caridade, os valores morais, a evolução moral. Nesse capítulo também, nessa parte, tem os subtítulos lá,
Velho Testamento, Evangelho, amor, Espiritismo e mediunidade. E em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião, né? Como já falamos sobre essa parte aqui, da maneira que foi respondida pelo Espírito de Emmanuel. E também ele nos fala, quando fala da religião, ele vai nos falar do perdão e do esquecimento. O perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falha, a falta do seu irmão. Então, é aquela questão de você não ficar repetindo, revivendo, também você não vai apagar, né? Olvidar, você não vai apagar, esquecer totalmente, né? Mas a questão é não que aquilo não mais te machuque, que você não tenha, que você se liberte desse sentimento. Então, entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e de vigilância. Então, nós vemos que nesse livro eu trouxe apenas alguma perguntinha de cada aspecto, mas é muito mais amplo, né? E a gente, na verdade, também representa um livro de estudo, sim. Ele vai ali com todas as perguntas, mas tem várias perguntas em relação à nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas questões. Inclusive, ele vai falar sobre almas gêmeas. É muito bom, muito interessante, né? E aqui eu quis trazer, quando trouxe a mensagem lá do Vigiai e Orai, do irmão José, eu quis trazer sobre mediunidade e intuição, nessa fala do irmão José, numa homenagem ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Que se a gente aqui está tendo oportunidade de todo esse estudo, de receber essas mensagens, as mensagens de Emmanuel tão consoladoras, aquelas mensagens que a gente abre aleatório, mensagens diárias, esse médium, né, maravilhoso, que fez a sua mediunidade, exerceu uma missão com muita humildade, com muito amor e com muita caridade. Então, eu destaquei da mensagem ali do irmão José, que diz assim, que a mediunidade, né, é inclinar-se no auxílio dos outros. Tudo que Chico fez, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Exerceu a caridade na sua maior expressão. Fraternidade, solidariedade. Também diz a mensagem, tomar a iniciativa de servir. O que ele fez o tempo inteiro, né? Serviu na seara de Jesus. Trabalhou na vinha de Jesus. E nós podemos também servir no trabalho, seja o trabalho nas mais diversas vinhas que nós temos da nossa vida, com as nossas atitudes, com nossas palavras. Muitas situações, muitas oportunidades nós temos, sim, de servir. Espiritualizar a existência. A mediunidade foi um veículo muito grande para espiritualizar, para todos nós, né, na mediunidade, intermediário que somos entre o plano físico e o plano espiritual. Porque a nossa existência é saber sobre a nossa vida futura, acreditar na existência na vida futura, que o espírito é imortal e leva as suas boas obras. Tornar-se dócil às sugestões benfazejas do alto. Nossa, quantas sugestões! Imagine o Chico recebeu. E nós também temos as sugestões dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo protetor, do nosso mentor espiritual. Basta que tenhamos realmente uma mente ligada a Deus e a Jesus, um ouvido para ouvir e olhos realmente de ver. Então, essa conexão com a espiritualidade, através dos pensamentos positivos, pensamentos construtivos, de levar-se também sempre em oração. Instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas, disse o irmão José, que o médium deve ser. O médium é intermediário, instrumento favorecendo o intercâmbio salutar entre encarnados e desencarnados,
numa atitude sempre de receber, mas muito também de doar. Apontar caminhos, porque através desses conhecimentos, dessa oportunidade divina, você também pode acontecer, e muito acontece, a autotransformação, reforma íntima, transformações necessárias para a nossa evolução espiritual. Fazer luz na escuridão. Então, a gente sabe que a luz sempre é feita. E quanto Chico Xavier nos fez ver essa claridade. E que essa luz ilumine a todos nós. Gratidão aos benfeitores espirituais, esses incansáveis trabalhadores da espiritualidade, pelo muito que nos amparam e nos inspiram. Gratidão a Francisco Cândido Xavier. Que a paz e o amor de Jesus permaneça entre nós hoje e sempre. Gratidão. E assim, agradecidos a Márcia por tantos ensinamentos, vamos agora, fechando os nossos olhos, nos ligando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, e aos mentores dessa casa tão querida. Nesse momento, irmãos, vamos todos juntos, formando uma caravana fraterna, vamos em nossos pensamentos, emanando luz e amor. Primeiramente, vamos imaginar o nosso Mestre querido Jesus abraçando o nosso planetinha azul, pois Ele é o governador do nosso planeta Terra. Que Ele possa emanar muita luz, muita paz aos países em guerra, aos países que estão passando por catástrofes, como é o caso da Venezuela, que Ele acolha aqueles que estão desencarnando por esses motivos e que emane muita luz, muita paz àqueles que estão sobrevivendo a esses momentos difíceis. E assim, emanando muito amor, vamos pedir também que Deus e Jesus ilumine os corações e as mentes de todos os governantes de cada país, para que possa fazer o melhor por toda a sua população, pois esse é um compromisso muito sério, assumido na espiritualidade. E assim, voltando ao nosso Brasil, vamos pedir que muita luz também seja emanada, muita paz, que o anjo Ismael cuide de nosso país com muito carinho. Vamos pedir nesse momento pela nossa casa de paz e amor em Jesus, que ela seja sempre protegida e amparada, e que isso se estenda às suas co-irmãs, a Caspage, em Guaianazes, e a Crepade, em Ferraz de Vasconcelos. Vamos pedir também pelas urnas que se encontram na entrada do salão. Ali colocamos os nomes dos nossos queridos encarnados e desencarnados, que cada um possa receber a nossa luz, a nossa prece, para que possam superar os momentos difíceis e que na espiritualidade os desencarnados possam encontrar os seus caminhos de paz, de estudo e de progresso. Vamos todos juntos nessa caravana, passando agora pelos hospitais. Nesse momento, lembre de um hospital que você já visitou, que você já esteve internado. Emane luz a esse hospital. Vamos pedir que em cada hospital do mundo, todos os médicos, enfermeiros,
todos os funcionários, todas as equipes que compõem esse hospital, recebam da espiritualidade amiga toda a luz, toda a força, para que ali sejam realizados todos os procedimentos e curas aos nossos amiguinhos que se encontram ali num leito branco de dor. Vamos em nossa caminhada agora, passando pelas casas que amparam as crianças, pelas casas que amparam os idosos, para que eles recebam muita força para superar os momentos difíceis, no caso das crianças, o desamparo, o abandono, e muitas vezes isso também acontece com os nossos idosos. Em nossa caminhada, vamos emanando luz aos nossos irmãozinhos de rua, que se encontram nesse momento tão delicado, embaixo de uma marquise, embaixo de um viaduto, em barraquinhas improvisadas em praças. Que a espiritualidade ampare que eles passem por esse momento tão difícil. E que encontrem mãos amigas que levem um copo de água limpa, que levem um alimento. Vamos pedir também para aqueles irmãozinhos que se encontram perdidos no abismo das drogas, para que encontrem força de resistir, que aceitem um tratamento e que mãos amigas estendam a eles esse tratamento e esse amparo. Então, que todos esses irmãos sejam amparados. Vamos pedindo também por aqueles irmãozinhos que num momento de muita dificuldade, de muita dor, deram cabo à sua própria vida. Nesse momento, encontram-se no Vale dos Suicidas. Que a Mãe Maria de Nazaré ampare esses irmãozinhos, para que eles encontrem consolo e luz, e que no momento correto sejam amparados e encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré, onde receberão todos os cuidados, e que um dia possam voltar e cumprir a sua tarefa que aqui deixaram nesse momento, e que possam voltar e cumpri-la. E assim, irmãos, doando todo esse carinho, nesse momento agora, uma posição confortável, vamos receber da espiritualidade amiga o passe. Os nossos médiuns que se prepararam vão aplicar o passe. Eles não vão tocar fisicamente em ninguém, porque eles vinculam energia. Então, nesse momento, essas energias chegarão até nós. Então, nesse momento, vamos imaginar uma luz dourada entrando no alto de nossa cabeça, trazendo todas as benesses do mundo espiritual. Essa luz adentra o nosso cérebro, chega ao nosso frontal, limpando todos os pensamentos que ali ficamos ruminando. Limpa nossos pensamentos, deixando essa área purificada. Essa luz desce ao nosso frontal, em nossa testa, trazendo ali todas as benesses dos nossos mentores queridos. Essa luz adentra agora numa cor laranja, pegando o nosso laríngeo, limpando nossas palavras, para que possamos pronunciar palavras edificantes, e quando não conseguimos fazê-lo, que possamos calar, para não ferir, porque a palavra desferida sem pensar é uma flecha que machuca o coração de nossos semelhantes. Essa luz maravilhosa vai descendo e chega num róseo lindo que adentra o nosso coração, fazendo a ligação do nosso coração com o coração do nosso Mestre Jesus. Que possamos emitir os melhores sentimentos a todos os nossos irmãos, a tantos quantos cruzem o nosso caminho.
Essa luz benfazeja agora vai descendo, chegando ao nosso esplênico e ao nosso gástrico. Se transforma num verde esmeraldo divino, que vai envolvendo cada órgão desses nossos plexos, limpando ali tudo aquilo que por nervosismo, por um momento de desencanto, deixamos ali acoplar. Se algum irmãozinho menos esclarecido estiver junto a nós, nesse momento ele é encaminhado ao Hospital Alvorada, onde receberá todo o cuidado médico e psicológico para seguir junto à espiritualidade amiga. Essa luz desce agora ao nosso genésico, o grande centro criador da vida, limpando ali tudo que não for benéfico, porque esse centro de criação nos dá a vida, nos dá as ideias e nos dá tudo aquilo que precisamos para que possamos procriar e progredir. Essa luz desce agora pelas nossas pernas, passa pela sola de nossos pés e sobe pela parte posterior de nossas pernas, chegando à nossa coluna vertebral. Ela vai envolvendo nossa coluna, vértebra por vértebra, de baixo até em cima, chegando ao bulbo e fechando essa corrente maravilhosa que a espiritualidade nos dá, envolvendo cada plexo nossos. E assim agradecidos estamos, como eternos pedintes que somos, vamos pedindo um pouquinho mais, pedindo a espiritualidade amiga, junto aos médicos e enfermeiros da espiritualidade, junto aos caboclos, indígenas, biólogos, farmacêuticos, pretinhos e pretinhas velhas tão queridos, que buscam junto à natureza folhas, frutos, sementes, nas florestas, junto às cachoeiras, aquela água límpida. E eles depositam então em nossa garrafa todos esses remédios que foram macerados no laboratório. Em nossa garrafa será depositado aquele remédio que nós necessitamos. Se por acaso você não trouxe a sua garrafa, imagine aquele copo com água, aquela garrafinha que você coloca em sua cabeceira, aquela garrafa que fica em sua geladeira, o filtro de sua casa. Ali serão depositados os remédios que necessitamos. E com muito respeito, precedido de uma prece, vamos usar os remédios que os médicos da terra nos prescrevem e vamos tomar com essa água bendita. E assim, muito agradecido por tudo que aqui recebemos, com o coração repleto de gratidão, vamos levando aos nossos familiares, aqueles que aqui não puderam estar conosco, todas essas mensagens positivas que nós recebemos aqui, que possamos em nosso dia a dia ter a paciência, o amor e praticar tudo que Jesus nos deixou no seu Evangelho, onde pediu que o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, que possamos levar isso em nossa vida. E assim, agradecidos a todos, que possamos ir em paz, que possamos levar as bênçãos de Deus, de Jesus, dos mentores e da nossa mãe querida, Maria de Nazaré. Que assim seja, graças a Deus. Vamos pedir que vocês aguardem um momentinho, que nós vamos fazer um sorteio do livro e também vamos passar um videozinho muito rápido, tá? Então nós vamos pedir um pouquinho só de paciência.
Então nós vamos fazer o sorteio do livro que foi colocado hoje para nós pela Marcinho, Consolador. Alguém fez aniversário essa semana? De luz, paz e amor em Jesus.